sempre a gente quer ver um dramão que vai acabar com o nosso emocional. Uma fantasia cheia de magias e criaturas assustadoras. Ou assistir aquela série feita pra rachar a cabeça, sabe? Na maioria das vezes eu só quero mesmo é ver um monte de desconhecidos competindo por algum prêmio aí. E eu nem me importo muito com o que tá em jogo não, viu? Eu quero mesmo é me divertir. E quem sabe me surpreender com um show de habilidades inusitadas. Sabe quando você era criança e ficava pulando de móvel em móvel na sua casa, destruindo o sofá da sua mãe, quebrando banquinhos e pisando no rabo do cachorro? Tudo isso só para não botar os pezinhos no chão? E daí, imagina que você, agora todo adulto, decide brincar novamente disso, só que realmente inundando toda a sala da tua casa com lava. Tá, pode ser água vermelha também. E olha que nem te falei que se você for muito bom, ainda pode ganhar $10.000 nessa brincadeira. O jogo da lava é assim, 3 times por episódio, todos com o mesmo número de 3 participantes, competem entre si em um jogo cuja única regra é: quem cair na lava morre. Não, mentira, só é desclassificado mesmo, tá? Entre pulos, desequilíbrios e quedas, o time vencedor é aquele que conseguir chegar o mais completo possível à linha de chegada. Caso role empate, daí ganha o time mais rápido mesmo. A premissa de Mandou Bem é maravilhosa e até mesmo bem fofinha. Tipo assim, você se arrisca na cozinha? Curte fazer umas guloseimas de vez em quando, tipo um docinho qualquer mesmo, um bolinho. Talvez arriscar um cupcake, sei lá, gente, nada muito profissional. Imagina que daí eu apareço na sua casa e falo: pô, legal esse brigadeiro, hein? Que tal você fazer o meu bolo de casamento de 3 andares, com recheio de ganache e amêndoas, todo enfeitado com glacê e uma escultura comestível do meu cachorro no topo? Um pouco fora da sua alçada, né? Essa é a parte divertida de Mandou Bem. 3 confeiteiros amadores competem entre si pelo prêmio de $10.000, recriando os mais complexos e enfeitados doces, só que do jeito deles, como der mesmo, sabe? E os jurados, então, sempre são os fofos e mega compreensivos. Bronca e pressão, que nada! Esse pessoal só vai mesmo te apoiar e falar que, olha, até que não ficou tão ruim não, hein? O que Sylvester Stallone, Terry Crews, Rafinha Bastos e Anderson Silva têm em comum? Uma enorme competição internacional de puro atletismo, é claro! E se liga no tamanho dessa coisa. 9 países participantes, com equipes de 12 atletas por país, totalizando 108, eu repito, 108 competidores. Ultimate Beastmaster coloca cada competidor em uma série crescente de desafios físicos absurdos, que testam as capacidades de cada participante à exaustão. E é sério, gente, tem quem saia todo lesionado desses troços. Minha nossa, já fiquei exausta só de ver essa galera correndo, pulando e se pendurando. E não é só para justificar o CrossFit que essa competição serve não, tá? O vencedor também leva para casa $50.000. Nada mal, né? Mas sabe o que dá muita vontade mesmo? Juntar o jogo da lava com o Ultimate Beastmaster Brasil. Aí sim que eu quero ver quem é realmente muito bom. Competição que parece boa demais para ser verdade já começa com aquela estranheza, né? Imagina você no ápice da juventude, influencer fitness, corpão de academia, sabe? Daí você vai para uma praia deserta lindona, acompanhado de gente que nem você, bonita, sarada e, o mais importante, cheia de disposição para pegação. Rola festa, você dá uns beijos, se interessa por alguém e vai dormir pensando: caramba, me dei bem demais! Isso que eu ainda nem comentei o prêmio de $100.000 em jogo. Daí, você acorda no dia seguinte cheio de disposição só para um cone com voz de robô te falar que, querida, o jogo mudou, tá? Proibido pegação, tá entendendo? Sabe aquele beijo que você deu ontem? Então, se você tentar essa gracinha de novo hoje, retiro $3.000 do seu prêmio. Outro beijo? Agora são 20 mil. Você teve a ousadia de se engraçar mais assanhadamente com alguém?
nem te digo quanto você vai perder. É isso aí, em Brincando com Fogo ganha quem se controlar e não cair na tentação pela duração da competição. Ou melhor ainda, quem criar um laço real e verdadeiro com alguém, aprendendo que nem todo relacionamento tem que ser fútil. Ai, que fofo! Sai da frente que Mama Ru chegou! Aqui só tem uma rainha e o nome dela é RuPaul. Se você ainda não assistiu essa maravilhosa competição entre drag queens, só te pergunto uma coisinha. Pera, é sério que você ainda não assistiu? Tá, então deixa eu te contar um segredo sobre esse verdadeiro fenômeno cultural que já está na, pasmem, 12ª edição. Sim, já são 12 temporadas de RuPaul's Drag Race, amados. Se prepara para assistir as drag queens mais incríveis, lindas, glamourosas, maravilhosas, engraçadas e dramáticas do planeta. Até 15 drags competem entre si nas mais diversas categorias, desde a montagem dos looks, maquiagem e desenvoltura na passarela, até canto, interpretação, dança e humor. Vale muita coisa para chegar à final e levar o prêmio de $100 mil, lançar shade nas inimigas, fazer carão e batalhas inesquecíveis de lip sync. Só não vale ser mal competidora e nem desacreditar em si mesma. Se tem uma coisa que Mama Ru nos ensina é a seguinte: cabeça erguida, rainha, que todas são vencedoras. Aposto que você nunca viu uma competição como essa. É sério, eu mesma nunca tinha visto. E olha que eu sou a Netflix. Já viu quanta coisa estranha eu tenho? Só que poucas coisas se comparam a Vidrados, um reality show sobre, pega essa, vidros. Calma, deixa eu te explicar. Essa daqui é uma competição entre vidreiros, profissionais que trabalham com a incrível arte da modelagem de vidro. Você já pensou como que faz para criar aquelas peças todas intrincadas com material tão frágil? E você sabia que era assim, tão radical, com fogo e tudo? O mais louco de Vidrados é poder ver profissionais e artistas tão capacitados criando obras cada vez mais detalhadas e complexas, sendo julgados por detalhes que, sinceramente, gente, nem eu perceberia. Claro que os participantes não estão aqui só pela beleza e o prazer de exercer seu talento, né? Como toda boa competição, existe sempre um prêmio final. $60 mil e residência artística no prestigiado Museu de Vidro de Corning. Qual foi a coisa mais chata que você teve que fazer sem cair no sono? Uma reunião longa e desnecessária? Ou aquela aula que não termina nunca, sobre o tema mais inacreditavelmente monótono da vida? Agora imagina se eu te oferecer dinheiro para se manter acordado. Será que você teria força de vontade para aguentar até o fim? Aí é que entram as regras, digamos, quase sádicas de não durma no ponto. 7 competidores devem passar pelas mais diversas provas físicas e mentais, enfrentando uma sequência contínua de eliminações, ganhando cada vez mais dinheiro por cada nova fase cumprida com sucesso. Só que, claro, antes do jogo começar, todos os participantes tiveram que se manter acordados durante 24 horas, sem direito a nem mesmo um descanso ou cochilinho básico. Cruel, né? E tem mais uma coisa: se você for um competidor realmente muito desperto e ligado, pode arriscar tudo em uma última prova que vale $1 milhão. E qual é essa prova? Bem, contar todo o dinheiro que ganhou até o momento. Se a pessoa errar além da margem de erro permitida, é isso. Fim de jogo, você perdeu tudo. The Circle é um reality show competitivo bem único, que se baseia na ideia da visibilidade virtual como ferramenta de contato e aproximação. Ou seja, nenhum participante desse show sabe quem é quem, tirando alguns momentos mega reveladores e imperdíveis, claro. O lance é esse: vários desconhecidos ficam hospedados em um prédio por algumas semanas, cada um no seu apartamento. A única maneira deles interagirem é através de um chat virtual e de uma plataforma que simula uma rede social, com posts, fotos e atualizações. Ganha aquele que for escolhido como o maior influencer do show e de quebra leva $300 mil para casa. E vale de tudo, viu? Ter um irmão gêmeo, bolar planilha de estratégia, criar perfil fake, mentir idade, sexo, aparência, ou só ser sincerão mesmo e ver o que dá.
esse é daqueles que todo mundo conhece e ama assistir. Tem coisa mais gostosa do que ver reality show culinário? Eu não sei o que move a gente a gostar tanto desse tipo de coisa, mas olha, como é bom ver uns pratos bonitos sendo bem feitos, né? Só que esse daqui tem uma diferença. A competição é mundial. Que outro lugar você vai ver doido criando ravioli de feijoada? Só aqui mesmo, né? Assim, eu acho pelo menos, né? Esse daqui é o extremo oposto de Mandou Bem. Saem os cozinheiros amadores, entram os chefes profissionais e premiados. Sai jurado bonzinho e compreensivo, entra aquele júri capaz de comer sua alma se o prato não estiver extremamente perfeito. Cada episódio da competição é dedicado a um país, servindo como um verdadeiro almanaque da alta culinária, uma viagem gastronômica de alto nível. Ao total, são 15 chefes, cada um de um país diferente, inclusive do Brasil, competindo pelo prêmio de um lugar na mesa entre os jurados da competição. Real, é só isso mesmo. Aqui não tem dinheiro envolvido, é tudo pelo prestígio. Essa competição conta com profissionais do artesanato e design floral, entre paisagistas, floristas, escultores e designers. O vencedor também não ganha dinheiro, mas ganha um reconhecimento invejável. Sua escultura exibida no Jardim Botânico Real de Kew, na Inglaterra. É chique demais, né? São 10 duplas de competidores que devem criar esculturas de até 5 metros de altura dentro de um tempo limite de 15 horas, utilizando apenas plantas, flores e até mesmo legumes e vegetais. Cada episódio conta com uma temática própria e específica, tudo sempre muito dinâmico e bem doido. E olha, não se engane não, viu? A rivalidade é enorme nesse show, assim como a atenção por trás de cada galinho cortado da forma errada. Uau, deu até uma vontade de entrar em uma competição dessas, né? Se pudesse escolher, eu tentaria sorte no The Circle Brasil, Mandou Bem e, lógico, Jogo da Lava. O resto é muito profissional para minha pessoa, mas aceito ser jurada na temporada 13 de RuPaul's Drag Race. Como eu faço para aparecer, eu não sei, mas eu dou um jeito. E vocês, qual é o seu reality show favorito? Conta aí, vai. Essa parte não é competição, pode compartilhar comigo.